Amém, né? Prazer estar aqui na igreja Pari ou Brás? O Brás Pari, como é que é? Pari, né? Eu estive aqui acho que em 2006, faz tempo já, mas era o Luiz Costa daqui. Ele frequentava aqui, né? Faz tempo, né? Luiz Costa, faz tempo que ele frequentava aqui. Então foi nessa época aí que eu acho que eu preguei aqui. Acho não, preguei aqui num sábado, a convite dele. Faz tempo que eu não vejo ele, né? O Luiz Costa. Aqui também. O pastor de vocês é meu amigo, João Paulo. Fazia tempo que a gente não conversava. Ele falou, vai lá, voou, né? Deu uma ordem, a gente vem, né? E o Charles, que não está aqui hoje, é filho na fé, né? O meu filho que está aqui, o Daniel, e eu, a gente deu estudo bíblico para o Charles e para a esposa dele, né? Até acho que o rapaz que está cantando aqui na frente, alguns foram no dia do batismo dele lá, na igreja de Vila Maria, mas por algum motivo acho que ele não está aqui, mas acho que eles estão gravando hoje, né? Estão gravando ou não? Então vai um abraço, fica registrado aí, Charles, você não ter vindo, né? Então prazer imenso conhecer a igreja de vocês. Nosso amigo de academia está ali atrás, ó, vai lá na Arco Esporte, a gente se conhece, né? E hoje a minha família está comigo. Eu gostaria que eles ficassem em pé. Está minha família em peso ali, ó, né? Minha esposa, meus 3 filhos, né? Minha nora, estão todos juntos aí, né? Vieram aqui junto conhecer a igreja do Brás, né? Eu já conhecia, mas vieram conhecer, tá? Irmãos, o assunto de hoje, ele é bem importante, né? São poucos slides, não são muitos slides, são poucos slides. Eu dei uma enxugada, né? Costumo fazer, às vezes tem várias semanas de oração, ou quando é uma série profética, a gente aborda esse assunto, né? E eu vou dar um viés contemporâneo, né? O que está rolando, o que está acontecendo contemporaneamente com as nossas igrejas, com a nossa igreja especificamente, e como isso vai emplacar no tempo do fim. Quando eu falo contagem regressiva, né, você vai lembrar, o pessoal, talvez aí, os jovens talvez não, mas o pessoal mais antigo vai lembrar, né, lá da NASA, né, o Houston lá, o pessoal fazendo contagem regressiva, lançamento do foguete, né? Aí sempre que você tem um lançamento do foguete, eles começam lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aí o zero é legal em inglês, né? Zero, e puf, o foguete sai, né? Então, se você perguntar para mim, né, como é que está na sua visão bíblica, apocalíptica, se você tivesse que dividir, né, a história de Jesus para cá em 24 horas, quanto tempo falta, né, profeticamente, para Jesus voltar? Eu vou dizer para vocês, já dei a introdução, a gente está na contagem regressiva. Irmãos, nunca teve tão perto de Jesus voltar como nós estamos vivendo agora, ok? E até o final do sermão, né, até o final da apresentação dessa manhã, você vai ter uma noção profética em que período nós estamos, tá? Você vai entender, você vai saber até dar estudo bíblico sobre isso e vai sair daqui falando, nós estamos neste ponto da história. E eu digo para você, nós estamos bem perto da volta. Sabemos o dia e a hora? Não, ninguém sabe o dia e a hora. Mas Jesus deixou vários sinais para mostrar quão perto a gente está. Sabendo isso, irmãos, eu preciso me preparar, né? Deixa eu ver se eu liguei. Agora eu liguei. Eu preciso me preparar. Então a gente vai dar algumas introduções aqui, alguns insights, para a gente modelar o nosso pensamento. Antes, porém, da gente começar a ler Salmo 34:8, começar a ler essa meditação maranata, eu quero fazer mais uma oração, porque o assunto é muito importante. E eu só trouxe uns flashes só, não trouxe o assunto completo, né? Tem um assunto desse de vigília, que é quase 2 horas de sermão, né? Hoje à noite vai estar numa vigília lá em Guarulhos, a gente vai estar junto lá. Não é esse assunto, é outro. Mas esse assunto, eu vou dar uns insights, merece você estudar com bastante calma. As projeções, tá no computador da igreja, tá? Beleza, está no computador da igreja, ok? Está no computador da igreja. Quem quiser depois copia e dá uma estudada, tá legal? Vamos orar mais uma vez? Pode ficar sentado mesmo. Santo Deus, eterno Pai, Deus bendito, Senhor, a Tua palavra será aberta agora. Pai, misericórdia, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes todos os pensamentos. Tu sabes porque cada irmão, cada irmã está aqui, Tu sabes porque eu estou aqui também. Senhor, te peço misericórdia.
Pai, peço que a Tua palavra seja preponderante. Peço, Pai, que os ouvidos e os olhos fiquem atentos. Peço que as pessoas aqui possam ouvir a Tua palavra e entender o tempo profético que vivemos. Fica conosco agora no estudo da Tua palavra, Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Esse salmo é muito legal. Salmo 34, versículo 8, você pode ler. Ali, ele começa assim, ó. Provai e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado, né? Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu não vou ler tudo, né? Eu gosto estilo de aula, eu sou professor também, não é tudo que eu preciso ler, então eu vou falar. Você está lendo, você vai aprendendo duplamente. Esse salmo ele está falando que você precisa ter uma experiência real com Jesus. A sua experiência não pode ser só teórica. Então quando fala assim, provai, não é de colocar Deus à prova, mas é de provar verdadeiramente um relacionamento com Deus. Ou seja, aí a meditação Maranata, que essa meditação, no meu ponto de vista, né, as meditações de Ellen G. White, todas são maravilhosas, mas no meu ponto de vista, esta é a melhor meditação já compilada. Inclusive, né, se você não decorar nada do meu sermão e decorar isso que eu vou falar, eu te aconselho que você faça culto doméstico com a sua família com essa meditação, ok? Se você não tem essa meditação Maranata, eu recomendo fortemente que você adquira ela e daqui para frente faça culto na sua casa todo dia com essa meditação. Essa meditação vale ouro, irmãos, maravilhosa. E olha lá, experiência é conhecimento derivado do quê? Da experimentação. Então a experiência é uma coisa bem legal. Eu não passo a minha experiência para outra pessoa. Eu não consigo passar a minha vivência, o que eu estou vivendo, para outra pessoa. A experiência tem que ser por você mesmo. Então não tem como você ter a fé do outro. Não tem como você se salvar de tabela pelo outro. Você tem que ter a tua fé, o teu desenvolvimento, o teu tempo de estudo bíblico, o teu tempo de provação, o teu tempo de vivência. O que se necessita agora é de uma religião o quê? Experimental, não só teórica. Creiam, né? Olha que legal isso é legal e é triste, né? Nós, né? Creem, né? As pessoas, nós da igreja, cremos, né, na ira de Deus, mas não fazem grandes esforços para evitá-lo. Então a gente sabe que essa terra vai ser destruída. E eu vou fazer só um paralelo aqui, que eu faço a pergunta, quase toda igreja erra, né? Não era para errar, mas quase toda erra, mas já está um spoiler ali, né? Quem destrói a terra, irmãos? Quem destrói a terra? Quem destrói a terra? Eu não escutei aqui é o teu eco, eu não escutei. Mas quem destrói a terra mesmo? Vocês erraram. Rapaz, é uma coisa incrível. Quase toda a terra, a gente tem que voltar a ter estudo bíblico, todo mundo tem estudo bíblico. Irmãos, as 7 pragas, quem manda mesmo? Quem manda mesmo? Eu não pode descer que está filmando ali, que não pode sair do foco, né? Quem manda as 7 pragas? Ah, não, é o homem que manda? É o aquecimento global que vai destruir a terra? É a destruição da queimada na Amazônia? É o El Ninho que vai destruir a terra? É uma guerra nuclear que vai destruir a terra? Tudo que você puder imaginar, irmãos, está errado. O que destrói a terra, irmãos? O que eu lembro, e aí eu acredito que você deve ter lembrado também, agora que eu falei, as 7 pragas. Quem destrói a terra, final, que acaba com tudo, e deixa essa terra em frangalho, e deixa o diabo preso aqui. Vocês já devem ter feito estudo bíblico disso, sim ou não? Né? E quem fica preso nessa terra durante quanto tempo mesmo? 1000 anos, numa terra toda legalzinha ou uma terra toda destruída? Quem faz isso? É o El Ninho, é o aquecimento global, é a destruição da Amazônia, é o meio ambiente. Não, quem que faz isso, irmãos? Então eu vou perguntar de novo, vamos lá, voltando, deixamos na mesma página. Vamos voltar agora. Estou numa igreja adventista do 7º dia. Irmãos, quem destrói a terra? Rapaz, é Deus que destrói a terra. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, tem muita mentira que estão contando para a gente, ok? Há muitos anos. Só para você entender tudo o que eu vou mostrar para você. Então, eu não estou me exaltando aqui, mas só para você entender com quem que você está falando. Pronto, vai. Sou professor universitário há 20 anos. Sou mestre em engenharia de produção. Dou aula para o pessoal de tecnologia da informação.
Já lecionei na Uninove, já lecionei na Uniesp, leciono hoje na FMU. Então, tudo que é tecnologia que você usa aí, rapaz, dou aula disso. Então, dou aula de 5G, fiz uma palestra esses dias de 5G, né? Esses dias fiz um podcast lá na FMU falando da tecnologia da informação. Eu trabalho com isso. Eu sou especialista, mestre nisto. Então, qualquer coisa que eu te falar, acredita. Quem está falando é um especialista. A gente está sendo destruído, irmãos. Muitas mentiras estão sendo contadas há muito tempo. Todo ano, qualquer professor é treinado em várias coisas, e a gente é treinado. Rapaz, a mente dos jovens está sendo destruída há bastante tempo. E quem destrói a mente dos jovens é a educação. O que eu sou um professor. E rapaz, estou fazendo minha 6ª pós-graduação agora, não paro de estudar, então não sou contra estudo, muito pelo contrário. Mas irmãos, a educação está destruindo a mente da juventude, por incrível que pareça. Então nós estamos vivendo em dias, irmãos, que a maioria de vocês, adventistas do 7º dia, acreditam na mentira, né? Ou várias mentiras que se contam, né? O mundo vai acabar, o homem está destruindo. Rapaz, tudo isso tem um pedacinho de verdade. Mas quem acaba com o planeta todo, com tudo que existe, é Deus. E por que Deus faz isso, irmãos? Por que Deus vai destruir a terra toda? Vamos entender isso. Vamos entender, por que Ele vai acabar com a terra toda? Porque a terra não é boa. A gente não está querendo ter uma vida boa aqui. A gente não está querendo ter um emprego, um trabalho. E rapaz, eu formo mais ou menos, cada semestre, irmãos, eu tenho mais ou menos 300 alunos. Eu estou falando de empregabilidade. A área de tecnologia da informação é a área que está dando mais empregabilidade hoje. É a área que o pessoal está mais ganhando dinheiro. Então vamos lá, irmãos. Eu estou falando do negócio. Eu estou falando do mundo. Eu estou falando de gente que ganha dinheiro. Eu trabalho com pessoas que estão ali, focadas. É um monte de coisa. Então vamos lá, irmãos. Esse mundo é bom. Esse mundo oferece coisas maravilhosas, né? Por que pensar em destruição? Então vamos lá. A gente não pode ir na contramão do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que esse mundo tem tempo o quê? Determinado. Esse mundo acaba, irmãos. E o que acaba com esse mundo? Junto com esse mundo acaba o cristianismo também. Junto com esse mundo acaba tudo, irmãos. Então vamos lá. O cristianismo tem dias contados? Sim. O evangelho tem os dias contados? Sim, porque quando a pregação do evangelho terminar, a porta da graça o que mesmo? Se fecha. Então, o que eu quero dizer para você... Nós estamos perto do fechamento da porta da graça. É isso que eu quero dizer para você e você vai entender bem. Nós estamos perto do fechamento da porta da graça. Por que é importante isso para mim, irmãos? Fechamento da porta da graça. Porque quando fechar a porta da graça, acabou toda a decisão, certo? Hoje eu posso decidir. Hoje eu posso escolher aceitar a Cristo ou posso escolher rejeitar a Cristo. Mas quando a porta da graça se fechar, eu não vou ter mais o quê? Escolha nenhuma, ok? Então olha lá, creem no céu, mas não fazem sacrifício para alcançá-lo. Está acontecendo isso hoje, tá? Conhecem um remédio, né? Um remédio para o pecado. Todos nós sabemos, irmãos, a graça, a cruz de Cristo, tá? Mas não usam. Sabem o que é justo, mas não apreciam. Todo o seu conhecimento, e irmãos, isso é cruel que eu vou falar aqui para você. E é o que está escrito ali. Todo o nosso conhecimento humano, ele só vai servir para uma coisa. Para aumentar o quê? A nossa condenação, né? No dia do quê? Do juízo. Então, diante disso, irmãos, eu não sei onde... coloquei aqui, ó. Diante disso, é hora da gente abrir os olhos e entender o que está acontecendo nessa terra. Ok? Então, estamos vivendo o quê? Tempos muito importantes até o final. Você vai entender o momento histórico que nós estamos vivendo, tá? Então, vamos lá. Tem várias coisas que eu poderia comentar aqui com vocês, estou dando uma resumida, tá? E Satanás, irmãos, ele não dorme e ele é um estrategista e ele tem uma inteligência inigualável pensando na raça humana. E ele tem infiltrado as suas doutrinas de demônios há séculos em várias igrejas, em várias religiões, em vários meios sociais. Então a gente tem que tomar cuidado que a nossa regra de fé, ela tem que ser uma só. Qual que é a nossa regra de fé? A Bíblia. Ok? Porque qualquer livro de filosofia, qualquer teoria, esquece.
Então, olha que interessante. Satanás, ele está fazendo o quê? O que está lá mais sublinhado, né? Derribando as barreiras que separam o mundo. Então, hoje a gente está vendo que tem hora que o cara que faz lá fora e o cara que faz aqui dentro estão fazendo a mesma coisa. Não tem separação nenhuma. Vai ter hora que o estilo de vida, né? Tem um monte de gente boa, eu conheço um monte de gente boa na Sabesp, um monte de gente boa na faculdade. O estilo de vida deles é igual ao meu, é igual ao nosso. Então tem hora que a separação não tem diferença. E a gente começa a viver uma vida, meio que uma vida que todo mundo está vivendo, né? Olha lá. E aí ele fala assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo, serão servos de quem? Satanás. Então, irmãos, o negócio vai além do que você está pensando. Estar só aqui na igreja, participar do louvor, do sermão, participar de todas as atividades, é muito bom. Mas o diabo pode mandar gente dele aqui também para fazer isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque tem uma parábola chamada joio e trigo, que eu não vou pregar ela hoje aqui. E ela fala que quem plantou o joio... Vocês já leram essa parábola, né? Nós não vamos estudar ela aqui hoje. Mas quem plantou o joio? O diabo. Então o diabo ele pode mandar servos dele aqui. Pode. Mas eu acredito, irmãos, que Deus tem chamado os servos dele para quê? Para a gente tomar uma decisão. Então a Bíblia toda, o grande conflito inteiro, ele fala que a gente tem que tomar uma decisão. Não tem como, irmãos, ir para o céu e ficar em cima do muro. Então, diante disso, eu vou trazer algumas pesquisas importantíssimas, tá? Depois desse slide, é claro, que vai te chocar. E olha o que é interessante. O que é interessante deste pedaço aí? Está falando de Salomão, né? Salomão foi o homem mais sábio que já existiu entre os homens mortais. E Salomão, irmãos, enquanto foi usado por Deus, Deus abençoou ele. Só que o que acontece? Uma pessoa cristã, uma pessoa que está na igreja, canta maravilhosamente bem, os jovens aqui cantaram, o irmão ali toca bem, vocês estão aqui, né? Eu estou aqui pregando. Deus dá talentos, irmãos. Você falar que o povo adventista não tem talento é mentira. Mas ele pode usar os talentos que Deus deu para a gente aqui, para fazer o mal? Sim ou não? Pode, olha lá, Então, as maravilhosas faculdades que Deus deu para Salomão, né? Concedidas ao que foi o mais sábio dos reis, apenas o tornaram um agente mais eficaz, né, do adversário das almas. Então eu tenho que tomar bastante cuidado. Se de repente eu estou ficando morno, o tempo está passando, escoando, e eu estou ficando aprimorado. Estou cantando bem, estou pregando bem, estou me postando bem, estou fazendo uma palestra boa, mas a verdade eu não estou pregando. E a igreja adventista só tem uma função da existência dela, só uma. O evangelho é eterno. A igreja adventista do sétimo dia, irmãos, a gente só não... Essa igreja, você não tem... Acho que a maioria de vocês não tem noção, às vezes, o que está fazendo aqui dentro. Irmãos, essa igreja só não é destruída pelos demônios que estão lá fora, porque a gente é guardador da lei de Deus. E porque a gente vai pregar no futuro a tríplice mensagem angélica com todo o poder. Ela já começou a ser pregada lá atrás, quando a igreja adventista começou, e tem toda uma história que não é o objetivo do meu sermão aqui, mas antes do retorno do rei, antes dele voltar, haverá o que nós chamamos um alto clamor, e o que nós chamamos que a luz do evangelho iluminará a terra toda. Que evangelho? Evangelho eterno. E o ano passado tivemos, o quê? Uma lição sobre a tríplice, foi o ano passado, né? Uma lição sobre a tríplice mensagem angélica. Vocês viram isso daí. Esse semestre nós estamos tendo uma lição sobre o quê? O grande conflito. O ano passado a igreja adventista fez uma coisa, irmãos, que ela nunca tinha feito. Distribuiu mais de 20 milhões de cópias do melhor livro, ou do livro escrito por mortal mais importante depois da Bíblia. Qual é o livro mais importante que nós adventistas temos? A Bíblia é o livro mais importante de toda a terra,
Mas tirando a palavra de Deus, a Bíblia, qual é o livro mais importante que nós temos, irmãos? O Grande Conflito. Então nós vimos pela primeira vez algo inédito. E tem toda uma história aí por trás do papel, né? A compra do papel deu errado, comprar o papel, depois voltaram, compraram de novo. Tem toda uma história aí por trás. Meu cunhado é obreiro na União, ele sabe toda uma história. Imprimiu 20, depois imprimiu mais 10. Ou seja, a gente já está chegando a quase 40 milhões de distribuição desse livro. Você entende o que eu estou falando, né, irmãos? E qual que é a crueldade de tudo? Nós sabemos, e eu sei por toda a metodologia científica que eu conheço, a pessoa ela é transformada também pelo conhecimento que ela tem. Então, irmãos, qual que é o grande problema da nossa igreja? Nós temos um conhecimento, um arcabouço de conhecimento teológico gigante. E eu posso fazer, não precisa levantar a mão, não precisa se manifestar. Quantos estão lendo o Grande Conflito? Ou quantos estão dando atenção a esse livro? Irmãos, depois da Bíblia, capaz, é o livro mais importante que você deveria ler na sua vida. E a maioria de nós, irmãos, está moscando. Desculpa, agora eu vou falar uma palavra bem vulgar. Moscando. Falando de uma graça que não existe. Uma graça que, é emoção, é sentimento. Isso não existe, Joe. A realidade é diferente. A graça transforma, a graça te acorda. E eu vou te mostrar isso. Então a graça que estão pregando por aí é uma graça meio que sem graça. Para te deixar dormindo. E a gente sabe o que aconteceu com as virgens que ficaram dormindo. 5 estavam preparadas, mas as outras 5 perderam o tempo de preparação. Então, irmãos, qual que é a grande sacada agora? Jesus está voltando. E agora é tempo de quê? É tempo de se preparar. Para quê? Para algo maior que está para acontecer. Então vamos lá. Existe esse cientista, ele é ateu, tá legal? Ele não é cristão. O Adrian Heine é um cientista francês. Ele tem um livro, a Anatomia da Violência. Não precisa ler, não precisa comprar, tá? O pessoal da neurociência usa bastante. Estou nessa linha hoje de neurociência, estou saindo da área de tecnologia e estou terminando a minha pós de neurociência agora. E esse cara, né, ele estudou, não vou ficar lendo tudo, ele estudou bastante sobre isso e trouxe bastante evidências, né, que o meio transforma as pessoas. Tá? E aí foi feita a pesquisa com vários bebês que eram gêmeos. E esses bebês eram órfãos e foram adotados, né, por famílias. Algumas famílias eram cristãs e outras famílias não. E aí é aquela pergunta, né, de $1 milhão, né? Aquela pergunta de 1 milhão ou 1 bilhão de dólares. Isso é muito importante, presta atenção. Isso faz parte das aulas que eu dou também. Eu peguei, eu não ponho viés religioso, né? Mas isso aqui é ciência, tá legal, irmãos? Então você gosta dessa palavra ciência aí, que tem hora que não vale de nada, e quem está falando é um professor acadêmico, isso aí é ciência, tá legal? Mas olha lá o que a ciência está descobrindo, irmãos. Vamos lá. O que você é? Você é a herança genética dos seus pais, seu pai e da sua mãe, ou você é o meio ambiente que cerca você? Você é o quê, irmão? Então, você é o meio ambiente ou você é o que você herdou dos seus pais? Tá? A ciência, irmãos, estudou, ele fez isso com 262 bebês, mas o livro dele é bem grosso, tem um monte de experiências aí, eu estou trazendo só uma, e aí o que acontece? Chegou aí nos 50%, que era mais ou menos o que o pessoal do behaviorismo, o pessoal dos anos 50 lá, 1950, já sabia. E Ellen G. White fala isso no livro Mente, Caráter e Personalidade. Nós somos o quê? 50% herança genética e 50% o quê? Herança meio ambiente. Então, ó. Foi. Aqui está o nome da Joyce. É isso aí, ó. Eu peguei esse é o bom. Quem que é o Joyce? Tá aqui o Joyce? Não vem. Rapaz, peguei o bom. Ali aqui é o que está sabotado. Então, olha que interessante. O que nós somos? 50% genética, não tem como fugir disso. Você é a herança genética dos seus pais. Seu pai é a sua mãe. E você é 50% transformado pelo meio ambiente. O meio ambiente transforma. Então, vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Vamos entender. Existe um negócio que eu não estou falando aqui, mas depois eu vou comentar. Existe um negócio que a ciência hoje descobriu chamado epigenética. Você pode pesquisar isso se você quiser depois.
O que é a epigenética? Epigenética são marcas no seu cromossomo, no seu DNA, e essas marcas são transmitidas para a próxima geração. Essas marcas são como se fosse ali uma cicatrizes no DNA emergente que você tem, e essas cicatrizes, elas permanecem por 3, 4 gerações. Então, vamos lá. Tem um monte de coisa que você herdou e que elas são manifestas em você, porque elas são manifestas por caracteres epigenéticos de 3, 4 gerações. Esse negócio de 3, 4 gerações, Dani, terceiro mandamento, qual que é? É o terceiro, né? Vem cá, lê para mim, fala para mim, recita para mim o terceiro mandamento. Eu quero falar para você que antes da ciência, Deus já tinha revelado 3, 4... A ciência descobriu isso agora, irmãos. Que eu trago traços genéticos de 3, 4 gerações, e são traços genéticos, qual que é? É o segundo mandamento. De traços genéticos ruins, tá? Olha o segundo mandamento, recita para mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Daqui a pouco te chamo para recitar mais um. Irmãos, então vamos lá. Deus falou que ele visita a maldade dos pais nos filhos. Terceira, a ciência está descobrindo que a gente tem traço epigenético que vai até a 3ª ou 4ª geração. Então o que você quer dizer com isso? Tem um monte... Aí esse Klein, ele estudou psicopatia. Ele estudou vários serial killers, matadores lá nos Estados Unidos. Tá? E ele percebeu que alguns eram herança genética. Tem um gene, eu pulei um monte de coisa aí, chamado MOA, que os guerreiros lá do Havaí, eles herdaram. Então são homens com uma tendência a mais violência, de maior violência. Então tem várias características que estimulam a violência. Por exemplo, a própria testosterona, né, produzida por nós homens, já estimula a violência. Então tem várias coisas que caracterizam antepassados genéticos, e aí tem todo um estudo de serial killers, de psicopatia. Aí o cara descobre que o cara que é psicopata, o pai dele, o avô dele, alguns veem até o tataravô, era psicopata, mas não manifestou. Então o epigenético, irmãos, pode manifestar ou não, depende do seu estilo de vida, meio ambiente. Então eu posso ter traços do meu pai, posso ter traços do meu avô, ruins, porque todo mundo, se a gente for contar a vida, todo mundo chora aqui, né? Esses traços podem aparecer dependendo do quê? Do meu estilo de vida. E aí, no finalzinho do segundo mandamento, ele fala, faço misericórdia por quanto? 1000 gerações. Então, como que quebra essa maldição que vem da maldade do homem na minha vida? Pela graça. Mas a graça verdadeira. A graça que faz você mudar. Não a graça que faz você permanecer com os mesmos hábitos pecaminosos que você tinha. Então o que eu estou falando, irmãos, é uma questão de salvação mesmo. E a ciência está provando, irmãos, que você traz características do mal, infelizmente. Só que a Bíblia ensina que Deus pode quebrar isso como? Com milagre. Porque Ele faz misericórdia por quanto? 1000 gerações. Então a maldição pode acabar em você? Pode. Você pode acabar as maldades que você trouxe do seu pai, da sua mãe, que você herdou? Pode acabar com você? Pode. Mas você precisa ser transformado pelo quê? Pela graça verdadeira. E a graça transforma. Os outros 50% que está desse lado, né, ele está dividido em 2 cores, amarelo e a cor vermelha. Esse amarelo, irmãos, é muito importante você prestar atenção nisso. 15% é determinado pelo meio ambiente compartilhado, ou seja, relações parentais. Então você pegou lá, e está fazendo estudo dos gêmeos lá, mas você pegou crianças que foram criadas pelo mesmo pai, mesma mãe, mesmo tio, mesma adoção, ou seja, o ambiente compartilhado. Então, 15% das influências dos pais, eu vou considerar o pai biológico, o pai e a mãe biológica, aqui, parental, ele influencia você 15%, meio ambiente. Mas até quando? Que eu não coloquei aqui, para ficar um slide só. Mais ou menos até começar a puberdade, 12 anos. O cérebro humano, irmãos, é fantástico, irmãos, fantástico. Quando você estuda o cérebro, e na verdade a gente não tem um cérebro, a gente tem 5,
E o que dá a noção de consciência é a soma de todos esses lados que nós temos, vai dar a noção de consciência para a gente. Isso os animais, a ciência fala assim, animais inferiores mesmo, é assim que a gente fala, eles não têm essa dimensão. A diferença do homem é que nós temos uma densidade neural aqui na frente, né? É o que dá a nossa sensação de sentimento, razão, ética. Aqui na frente, a gente tem quase em torno de 60 a 70 bilhões de neurônios só aqui na frente. Mais do que qualquer primata. Ou seja, o cérebro humano ele foi desenhado por Deus. E quando você começa a estudar isso, é irrefutável que foi uma criação. Os cientistas começam hoje a debater, cara, como é que um negócio tão complexo está na nossa cabeça? E isso eu só estou te mostrando um pedacinho. Quando eu abro aqui, tem outra palestra que eu falo dos neurônios. Rapaz, como eles se ligam. Hoje a ciência, a gente tem um algoritmo genético. Copia, algoritmo genético é um algoritmo usado na inteligência artificial. A gente tem hoje redes neurais. A gente tem hoje aprendizado de máquina. A ponderação das redes neurais, irmãos, ela é feita com um algoritmo matemático que imita como que os neurônios se interconectam. E como que eles fazem ponderação para tomar decisão. Eu usei o algoritmo, né? No meu mestrado eu usei o algoritmo genético. O que é o algoritmo genético? Ele faz o crossover do seu DNA e fica fazendo crossover, ou seja, a gente consegue replicar numa simulação eventos que podem acontecer daqui 1000 anos. Então começa a replicar. Pergunta, já fizeram isso? Ficaram num laboratório lá simulando o algoritmo genético, simulando a raça humana. 1000 anos depois. Você acha que nasce o quê? Homem como eu e você. Mulher como eu e você. Homem, a espécie humana. Fica simulando 100 mil anos. Não tem evolução, irmãos. Não tem evolução. Ou seja, estão contando mentira para um monte de gente. A ciência mente para você todo dia. E a maioria de nós cristãos temos que saber filtrar isso, irmãos, com o olhar da fé. Pois bem, então, esse negócio aqui de 15% até os 12 anos, você está entendendo o que eu estou falando? 12 anos é a idade que teu filho está na tua casa, certo? Porque 12 anos para frente vai entrar a puberdade, vai para a escola, vai para os amigos, depois vai para a faculdade, depois vai estudar fora. E aí você vê que teu filho, aí é os outros 35%, não é mais teu filho. E você descobre que aquela pessoinha tão meiga, tão legal, depois de 5 anos morando fora no colégio, fazendo intercâmbio, e você achando que você fez uma boa para ele. Eu estou te falando hoje, irmãos, eu estou falando como professor universitário. Se você tiver juízo, você não põe teu filho para fora de casa hoje. Irmãos, eu estou falando com ganho de causa. Há pelo menos 10 anos, nenhuma instituição de ensino, irmãos, vai garantir que teu filho melhore em caráter. O caráter, irmãos, ele é desenvolvido até os 12 anos dentro da religião doméstica. E o que é a religião doméstica? O culto! A maioria de nós, irmãos, não faz culto em casa. Acredita, irmão. Irmãos, eu estou te falando aqui um presente de ouro para salvar até a família. Irmãos, o relacionamento aqui na igreja, os amigos, isso aqui é tudo legal. É o meio ambiente aqui, ó. É os 35% seus coleguinhas, os amigos, tal. Eu falei que conhecia, já preguei, fiz vigília com o Luiz Costa já lá no passado. Faz tempo que eu não vejo. Seus coleguinhas, os amigos, isso aí passa, irmãos. O que vai ficar no seu cérebro bem marcado é o que você aprendeu quando você era criança. E olha que interessante, a Bíblia, irmãos, ela fala até algumas coisas que a gente passa por cima e não entende. Quando que você deve deixar teu pai e tua mãe, se juntar com sua esposa e deixar sua casa mesmo? E deixará o homem, né, a tua parentela e se juntará com sua... Quando que o filho, né, tem que sair de casa mesmo? Tem uns aí que... Irmãos, olha que coisa, irmãos. Eu estou te falando, irmãos, eu não sou contra colégio, eu sou professor universitário, irmãos. Eu dou aula, eu ganho dinheiro dando aula. Mas eu estou falando para vocês que alguns pais... eu estou mandando para o colégio. Eu estou mandando para a faculdade. Eu estou mandando lá para a federal. Eu tenho vários amigos que dão aula em federais. A gente conversa, amigos que não são cristãos. Eles falam, Valdemar, a gente sabe que você é cristão há 20 anos. Rapaz, alguns professores, colegas meus, que não creem no que eu creio, eles falam, rapaz, está tudo perdido. A gente não consegue mais ensinar nada. Está tudo estranho. Ou seja, o mundo, irmãos, o mundo está acabando. Hoje o que a gente achava que, vai salvar meu filho, a educação venceu. Esquece, Joe. A única coisa que vence nessa terra é uma religião verdadeira. A única coisa que vence nessa terra é Cristo. Então vamos lá, irmãos.
Se você não cuidar do seu filho até os 12, 13 anos, legalzinho, não fizer culto todo dia, rapaz, cuidado, vai se estragar. Porque a influência dos amigos é forte realmente e transforma as pessoas. Irmãos, eu vejo isso direto. Eu já vi filho de amigo ancião meu se perder, legal, barzinho, mulher. Rapaz, é um universo de coisa ruim que dá para fazer. E eu não vim para falar disso. O que eu quero te dizer, irmão, se você ama a tua família, você vai começar a falar, mas meu filho já cresceu, tal. Beleza, mas quem ainda não tem um filho que cresceu, faz culto em casa. Mas a minha família, meu filho não vem mais na igreja, não sei o que lá. Como que eu faço? Faz culto sozinho, canta bem alto, lê a Bíblia em voz alta. Irmãos, o que eu estou falando, irmãos, acredita que eu estou te dando um conselho de ouro. Então chega, meu marido não é, minha esposa não é, meus filhos não são mais, faz culto todo dia. Chega à noite, pessoal, eu vou fazer culto. Começa a cantar em voz alta e lê em voz alta. Irmãos, os demônios vão fugir da tua casa. Os demônios vão fugir. Você vai fazer isso 1 dia, 2, 3, 4, 5, em 1 ano. Me encontra daqui 1 ano, se Jesus não tiver voltado antes. Você vai falar, rapaz, eu sinto paz na minha casa agora. Então, irmãos, ajuda Deus a ajudar você. Volta a fazer culto na sua casa e acredita, é importante, tá? Vamos lá. Irmãos, olha que interessante, aí você vai achar naquele... Tem vários programas, né? TED, né? TED, tem vários apresentadores, vários programas que vão, pessoal que teve crises aí na infância. O que hoje é fato, irmãos? A ciência do comportamento humano, né? Você teve um grande nome lá, que é o Albert Bandura, estudou bastante comportamento humano, estudou bastante mudança humana. Hoje é possível modelar qualquer comportamento humano. É possível modelar, e aí eu estava falando na classe, foi uma classe abençoada aqui. Mensagem subliminar existe? Existe, não é a palestra de hoje, mas existe. Existe aonde? Existe em filmes, músicas, novelas, livros. Rapaz, o diabo está jogando todas as armas dele para destruir a tua vontade. Para você não ter vontade do que é verdadeiro. E aqui, o que eu quero dizer para você. Crianças, né, que passaram por abuso. Abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Tudo isso vai gerar o quê? Disfunções lá na frente. Tá? Crianças que tiveram negligência física. Tá? Emocional. Então a gente sabe que qualquer mulher, e as mulheres vão saber disso, quando a mulher está grávida, ela vai ter que fazer, perto do nascimento, né? Ela vai ter que dilatar o útero e ela vai ter que gerar leite, vai ter que gerar lactose e tal. Então tem um hormônio, né? Um neurohormônio chamado ocitocina, que aí ele dá felicidade e dá a sensação de afeto, consegue criar afeto. Tá? E aí a mãe dá leite e ajuda a nascer a criança. E toda mulher vai saber aqui que por 2 anos a mãe cria um vínculo muito forte com o filho. Inclusive alguns maridos ficam até com ciúmes, porque é uma coisa louca. E o que acontece? Se é uma mulher cristã com princípios, ela continua sendo uma mãe maravilhosa. Se é uma pessoa que já está acostumada com uma vida sexual, uma diversidade sexual, um monte de coisa, você vai ver que a maioria... Você vai nas creches aí... Você é um monte de mãe que deixa de manhã. E eu estou falando mentira, deixa de manhã às 8 horas, ou às 7 se der. Está aberta a creche às 7 horas. Algumas trabalham nessas creches aí. Irmãos, eu estou falando de ciência, eu sou dessa área. Irmãos, dá vontade de chorar. Eu estou falando uma coisa para você que é desastroso. Está acabando, irmãos. Está acabando a sociedade, está acabando tudo, está acabando o amor na terra. Então, irmãos, a criança fica lá e a mãe vai lá para umas 6 horas. Quando... Ai, que raio, não sei o que lá, fechou. Cara, e está fazendo o que durante o dia? Então nós estamos vendo uma sociedade hedonista. Uma sociedade que pensa só no prazer. Então hoje, irmãos, a maioria dos livros de autoajuda, não leia livros de autoajuda, nenhum. Sai fora desse negócio de coach, sai fora disso, rapaz. Isso daí é neurociência pura, é hipnose pura, é um monte de coisa ruim. Então, irmãos, quer ler? Vai ler Mente, Caráter e Personalidade. Quer ler algo bom? Vai ler Essência do Bom Viver. Irmãos, nós temos livros de ouro que podem construir pensamentos maravilhosos, te proteger no futuro. E acredite, você vai precisar de proteção. Toda essa estabilidade que nós estamos tendo aqui, irmãos, em pouco tempo termina.
e uma coisa que você, talvez quem leu o Grande Conflito, é uma sacudidura, é uma perseguição, e nós estamos estudamos aqui na lição, estudamos juntos aqui, isso é real, isso vai acontecer. Então, irmãos, agora eu tenho que me preparar. Então, a gente já sabe, pela ciência, que as pessoas que foram abusadas, tiveram problemas, naquele período lá, parental, elas vão ser mães opressoras, né? Vão ter o maior índice de pessoas que são presas, são que foram abusados ou largados. Tá? Abuso de álcool. A maioria das pessoas que usam álcool ou drogas foram pessoas que não tiveram uma família estável. E aí eu vou falar uma coisa que é até cruel, né? Negócio do pai. Irmão, tem uma palestra de pai aqui que, olha, quem for pai ia ter vergonha na cara. O papel do pai, irmãos, ele é muito importante. A mãe não preciso nem falar, né, irmãos? A mãe, a criança, eu estou falando bebê, a criança, até 1 ano, ela não sabe que o corpo dela é dela e o corpo da mãe é outro corpo. Segura, abre para mim aqui, irmão. Faz um favorzão aqui. Ou segura, abre para mim. Isso aqui, acho que eu arranquei o negocinho. Você pode meter o dedo aí, não tem problema. Mas lavou a mão, né? Lavou a mão. Então tá bom. Então, tá bom. Aleluia, misericórdia. Tá bom. Como é que é o que contamina, não é o que entra, né? É o que sai, né? Aleluia, né? Tá meio salgadinha, então não, tudo bem. Não, tudo bem. Então vamos lá, irmãos. Olha que interessante. A gente sabe que mães violentas também são violentas. Então isso aí não para. Como que para isso? Então qual que é o nosso papel como igreja? É isso, é quebrar essa maldição. Então a igreja tem um papel importante? Claro que tem. A igreja ela não pode ser um lugar de soberba, de arrogância, mas um lugar onde se prega o quê? A verdade. Então a gente não pode pregar mentira aqui também, porque a mentira não vai ajudar nisso. Então eu tenho que o quê? Ajudar. Agora vamos lá, irmãos. Quantos divórcios não têm aumentado na nossa igreja? Quanto problema de mães violentas? Quanto problema de depressão? Irmãos, problemas mentais, um monte. Mas você está querendo falar que depressão... Não estou querendo falar nada disso. Eu estou querendo falar que quem aceitou Cristo como Salvador pessoal tem a graça, entende o que é graça, e tem a graça, não é uma pessoa infeliz, irmãos. Não é uma pessoa infeliz. Se for infeliz, tem alguma coisa errada. Irmãos, eu vim de uma família violenta. Eu tenho uma história, não dá tempo de contar aqui, uma história ruim. Mas Deus quebrou a epigenética minha, irmãos. Hoje, graças a Deus, meu pai ainda está vivo, adventista, eu almoço junto. Mas tem vários traumas aí, irmãos. Meu pai teve vários problemas, ele era espancado e depois ele se tornou um espancador. Teve vários problemas com a minha mãe já é falecida, infelizmente, Covid aí, vários irmãos nossos morreram. Ela não morreu de Covid, mas acabou morrendo aí de um acidente. Ou seja, irmãos, Deus pode transformar isso com o quê? Com a verdade. Ok? Então qual é a função da igreja adventista hoje? Se preparar, pregar a verdade. Se preparar para o quê? Para a chuva ser hoje, né? Então vamos lá. E agora, irmãos, depois de eu ter dado toda essa introdução e falar para vocês, a gente precisa ler essa parábola com calma. Essa parábola vai dizer para mim, você conhece essa parábola? Parábola das 10 virgens. Jesus deu, irmão, 5 parábolas. Eu estou com o sermão, eu trago sempre uma cópia do sermão em papel. Eu posso deixar, depois você passa para a igreja, depois está lá. Tá? Eu pego, Miguel, vê se a cópia do meu sermão está aí no papel. Tem aí um papel? Daqui. Quem que é o seu marido? É o ancião? Quem que é? Posso deixar com a irmã? Você passa no grupo da igreja, irmã? Passa para a irmã lá atrás. Irmãos, tem vários textos ali, eu não vou estudar todos. Levanta a mão, irmã, para ele ver. Ali, ó, olha para trás, ali, ó. Passa uma cópia dessa para a igreja, irmãos. Tem 5 parábolas apocalípticas. Ou seja, Jesus deu 5 parábolas só para o tempo do fim. Essa parábola, ela só funciona, só se aplica no tempo do fim. Ok? Então vamos lá. Mateus 25. Se puder, eu não sei se vocês conseguem. Não, estou com a Bíblia aqui. Mateus 25 de 1 a 13. Vamos ler junto aqui, tá? Eu quero ler com vocês bem rápido. Essa história vocês já conhecem. Não vou gastar tempo para explicar. Eu vou direto no foco. Eu vou ler na minha versão aqui, que pode não ser a sua, tá? A minha é o meio da revista e corrigida. 25, versículo 1. Diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, 10 meninas, né? Que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ou do noivo. 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o noivo, o esposo, toscanejaram, dormiram, e todas elas adormeceram. Então vamos lá, irmãos. A Bíblia está falando, pode ir o próximo para mim. Sou eu que troco aqui, né? A Bíblia está falando, irmãos, que a volta de Jesus vai atrasar. Em primeiro lugar, Jesus está falando, vai demorar, tá legal? Não vai ser no tempo que você acha que vai ser. Ou seja, vai ter um atraso. Poderia explicar por que desse atraso. Não é o objetivo do sermão aqui, mas Deus é misericordioso. Ou seja, vai ter um atraso. Ok? Se a gente for pensar, quando a nossa igreja surgiu, Jesus podia ter voltado ali. Quando você for pensar na cruz do Calvário, Jesus venceu na cruz. Jesus já podia ter voltado ali. Então, irmãos, a misericórdia dele se estendeu até a era da igreja de Laodiceia, que é a nossa igreja hoje. Então, o que acontece, só para você entender? Essas virgens todas dormiram. Representam quem essas virgens? Elas representam a nossa igreja, a igreja adventista do sétimo dia. Então, irmãos, por algum motivo está falando o quê? A igreja, ela vai passar por um momento de diferença, que a gente vai chamar de sacudidura, e vai ter, aí ele falando, né, no caso, 5, metade preparada, e metade não estava o quê? Preparada, ok? Todas elas tiveram chance de se preparar? Todas tiveram, mas o noivo atrasou. O noivo atrasou e elas o quê? Dormiram. Mas 5 delas tinham um azeitezinho a mais. E outras 5 não tinham. O azeite, irmão, a gente sabe que é o símbolo do quê? Do Espírito Santo. E outras não tinham. Só que, eu vou contar isso para vocês, você tem que entender isso. Nos dias de Jesus ele pegou o exemplo de um casamento real. Pergunto para você, num casamento real, nos dias de Jesus, o noivo atrasava? Fala assim, eu não sei. Aí eu vou te responder, né? Eu vou te responder. Não atrasava. Você acha que uma festa dessa o noivo atrasava? Rapaz, não tinha atraso. Era uma festa toda feitinha. A festa de casamento lá no antigo Israel, não. Lá nos dias de Cristo, era tudo programado. Então, às vezes, a festa ficava uma semana de festa. Então, era um dinheiro, era amigo. Então, o noivo não atrasava. Então, irmãos, o que Jesus está contando? Ele está contando uma parábola para o futuro, às avessas. Só que essa, o noivo atrasa. Então, ele está falando, presta atenção. O reino dos céus, a minha volta, ela vai ser igual ao casamento que a gente tem aqui. Mas o casamento sai tudo certinho, no horário, é programado, meses antes se programa, tal. Mas diferente das festas que a gente tem aqui, o noivo vai atrasar. O mundo vai se corromper. As pessoas não vão estar entendendo o que vai estar acontecendo. E quando eu estiver voltando, muita gente não vai estar preparada. Ou seja, então essa parábola se aplica o quê para nós? Ellen G. White disse lá, disse assim, é a experiência da igreja que viverá um pouco antes do quê? Da segunda vinda. Um pouco antes do fechamento da porta da graça. Então vamos lá, irmãos. Hoje, a coisa mais importante para nós da igreja adventista, seja a igreja do Brás, Pari, né? Brás, Pari, né? Que vocês chamam Pari agora, seja a igreja central de Guarulhos, qualquer uma das nossas igrejas. Irmãos, é se preparar. Como que eu devo me preparar? Rapaz, você já tem um grande conflito. Rapaz, você tem o estudo da lição. Rapaz, você tem que ter. Rapaz, você tem que fazer culto doméstico na sua família. 2 cultos. Se der para fazer de manhã, faz. Fazer de manhã à noite, ótimo. Não deu para fazer de manhã e à noite, faz à noite, com a família toda. Irmãos, nós temos que se preparar porque as coisas vão acontecer numa velocidade, muito rápida. Presta bastante atenção, e o próximo eu acho que é o último slide. E só para você entender por que o fechamento da porta da graça é importante. Se eu perguntar para você, qual é o evento histórico mais importante que nós aguardamos? A maioria de nós vai falar a volta de Jesus. Não está errado. Mas a volta de Jesus é o fim da história. Vocês entendem isso? A volta de Jesus não é o fim da história. Quando Jesus volta, as 7 pragas estão caindo, acabou a história da terra, 1000 anos, tudo bem?
Então vamos lá. Qual é o evento mais importante para a gente que diz que vai mudar o modo de Deus operar? Deus está operando, irmãos, em que modo agora? Que modo que Deus está operando, irmãos? Que todo mundo canta, prega, fala e não conhece direito às vezes. Deus está operando, desde quando que Ele está operando o modo graça? Desde quando? Desde que Adão caiu, certo? Lá no Éden. Então vamos lá. Há milhares de anos atrás, aproximadamente quase 6.000 anos atrás, Ellen G. White fala isso, tá? Adão caiu. E Adão seria destruído. Você sabe dessa história. Mas ele o quê? Se arrependeu. E Deus deu o quê? A graça para ele. Ele falou, tudo bem. Deus faz um pacto com ele, que Deus promete, Gênesis 3,15, e salvar a descendência dele. E fala lá, a sua descendência vai pisar a cobra, a serpente. Mas a serpente vai pisar ao calcanhar. Ou seja, isso completou na cruz. Jesus acabou com o domínio do diabo, mas ele morreu na cruz para me salvar. Então a graça, irmãos, ela é a garantia que Deus vai o quê? Dar uma segunda chance, vai dar um segundo tempo para mim e para você. Quando que muda o jeito de Deus operar? Quando a porta da graça fecha. Aí Deus não tem mais graça, né? Não vai liberar mais a graça e começa a destruir o quê? A terra, ok? Então para nós, qual o evento, vamos dizer assim, histórico, profético, mais importante que a gente não pode perder? O fechamento da porta da graça. As virgens, irmãos, elas estão em que período? Essa história acontece em que período? Um pouquinho antes da porta da graça se fechar. Olha lá, olha aqui, para a gente continuar aqui, só já para terminar. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-a. Irmãos, não tem como passar fé para os outros. Eu falei no começo. A sua experiência individual é sua. A sua fé individual é sua. O culto daqui não substitui o culto da sua casa. Então, o culto que nós fazemos aqui não pode... eu fiz o culto lá na igreja, foi muito bom, legal. O culto JA foi muito bom. O culto Desbravador, o culto de domingo à noite foi muito bom. Não substitui o culto da sua casa. Então, você tem que fazer culto na sua casa. A sua família tem que ter experiência. Porque senão todos vão se perder. E a gente não tem noção, irmãos, a gente não tem noção o que é a perdição. Eu não trouxe esse assunto aqui, mas a gente não tem noção o que é a perdição. Ok? Ellen G. White, ela comenta lá, era melhor não ter nascido. Aqueles que vão se perder, irmãos. O que eu estou falando é muito triste, irmãos. Aqueles que vão se perder. Era melhor não ter nascido. Então, irmãos, a gente não pode brincar. Porque Laodiceia não está salva. E muito pelo contrário. Laodiceia, que é a nossa, e se aplica à nossa igreja, só a nossa igreja? Só. Laodiceia, irmãos, ela não está salva. Laodiceia tem um baita problemão. Laodiceia está a ponto de Deus vomitar da boca dele, certo? Mas é de Laodiceia, é do pouquinho que resta de Laodiceia, que vai vir a última pregação a essa terra. Então, irmãos, Laodiceia tem esperança. Por quê? Ele aconselha. Ele fala, aconselho que de mim o quê? Compres ouro, né? Se vista, compre vestimenta, compre escolírio para que veja. Irmãos, tudo isso, a Bíblia, grande conflito, espírito de profecia, a gente tem. Então, irmãos, agora é a hora da nossa igreja se preparar como nunca se preparou, irmãos. Não é hora da gente brincar. A profecia, ela vai se cumprir, você se preparando ou não. As virgens, irmãos, elas vão dormir. A igreja vai dormir? Já está dormindo, meu irmão. Mas um pouquinho antes de aparecer o noivo, alguém vai gritar lá, eis o noivo. Em que momento histórico que nós estamos? Você pode falar sem medo de errar profeticamente. Nós estamos vivendo o atraso do noivo. Qual é o momento da profecia que nós estamos? O atraso do noivo. E esse atraso do noivo já está rolando desde a época da igreja de Laodiceia.
Porque a gente sabe que a igreja de Laodiceia é a igreja que vai ver ele voltar. Então, quando acaba a igreja de Filadélfia, com o grande movimento adventista, tal, depois 1863 a igreja ela é formada, ali fecha o período de Filadélfia, a igreja que não teve nenhuma repreensão. Mas a última igreja histórica é a nossa, ou seja, irmãos, a nossa igreja, a igreja adventista do sétimo dia, é a última igreja verdadeira da face da terra. O que você quer dizer com isso? Só adventista se salva? Não. Muito pelo contrário, muito adventista vai se perder. Mas o que eu quero dizer, há pessoas salvas em todas as igrejas, porque a Bíblia fala lá no capítulo 18 e também no capítulo 14, sai dela o quê? Então existe o povo de Deus na batista, metodista, na católica, todas as pentecostais, da onde eu vim, e queria lá na minha juventude ser padre. Então existe povo de Deus em todas elas, todas. E o papel da nossa igreja é ser testemunha no tempo que existe um povo fiel que guarda os 10 mandamentos e cumpre o que a palavra de Deus fala. Então, irmãos, que igreja que Satanás vai atacar no tempo do fim? Legal. Não é quadradinhos do Senhor do lado de fora, irmãos. Mas pode ter certeza, é a nossa. E nós estamos vendo, e eu não trouxe isso para não chocar, mas nós estamos vendo nos últimos anos, irmãos, amigos pastores se separando, anciãos se separando, vários movimentos de diversidade entrando no nosso meio, coisas que a gente olha e fala misericórdia, que não é o assim diz o Senhor. Tudo isso mostra para mim e para você, irmãos, a volta dele está perto. Se você vai estar preparado ou não, de boa, é problema teu. A minha função era vir aqui só te avisar. Falta pouco tempo. A minha função junto com a minha família aqui, irmãos, é falar que teve pregadores que falaram para você, acorda! Eis o noivo. Ninguém vai se perder e vai poder falar, eu não sabia. Todos nós da igreja adventista sabemos bem o que está rolando, irmãos. Então eu digo para você com todo amor e carinho de irmão. O que você faz, o quanto você ganha, não importa, meu irmão. Se é feliz fazendo o que você faz, se você não é infeliz, a neurociência explica. Você toma uns comprimidinhos lá, né, ocitocina, você pega. A ciência está querendo fazer todo mundo ficar feliz para sempre. Está querendo te encher de drogas. Toma isso que você não vai ter depressão. Toma isso que você. Tem um monte. Dopamina, tem um monte, irmãos. Estou até lendo um livro sobre isso aí. Você faz um coquetel de coisa lá, você fica felizão. Eu não quero a felicidade da terra, irmão. Essa felicidade ela tem duração pouca. A história da terra está para acabar. A felicidade que eu quero, irmãos, é cantar num coral celestial, músicas santas. A questão que eu quero, irmãos, é andar com os anjos, é visitar mundos que a gente nem imagina. Então, irmãos, o que eu quero é muito mais do que o que essa terra pode oferecer. Que Deus, irmãos, o Espírito Santo, faça a gente entender. Isso aqui é uma palavra do pastor Marvin Moore. Ele tem vários livros traduzidos aqui no Brasil. Mas esse livro aí não foi traduzido ainda, né? E ele fala assim, qual que é a missão da igreja adventista? Qual é a nossa missão, irmãos? Eu gostei da frase do Marvin Moore, ele tem lá aquele Apocalipse 13, tem vários livros aí que foram traduzidos. Nossa missão é alertar o mundo sobre a crise que se aproxima e compartilhar com eles as verdades que os capacitarão a fazer escolhas, o que, irmãos? Certas durante essa crise. Porque as virgens, irmãos, metade delas escolheu errado e metade delas escolheu o que era certo, todas dentro da igreja. Então, irmãos, a igreja adventista é a última igreja verdadeira da história. Todos da igreja adventista vão se salvar? Não. Já falei para você. Que período nós estamos vivendo agora? Período do atraso. E acredite, irmãos, quando começar a rolar, e nós estamos vendo aí uma crise no Oriente Médio, nós estamos vendo, eu poderia ficar aqui mais uma hora falando para você um monte de coisa que está rolando, que a maioria de nós, não está entendendo. E quando começar tudo isso rolar, vai ser muito rápido. E não vai dar tempo de você e eu se preparar. Então, irmãos, olha lá, capacitarão a fazer escolhas certas durante essa crise, para que possam estar o quê, irmãos? Prontos para o fim do tempo
da graça. Que Deus, o Espírito Santo, irmãos, te abençoe. Abençoe essa casa de oração. Abençoe aqui a juventude, abençoe cada irmão, cada irmã. Abençoe o meu amigo, o pastor João Paulo, do distrito dele aqui do Belém. Abençoe vocês, irmãos, para que você enxergue que Deus está te dando um baita tempão para você se preparar e para você ficar forte e fiel naquele belo e grande dia quando Ele retornar. Que Deus, o Espírito Santo, te abençoe, que você tenha um ótimo e maravilhoso sábado. Eu não sei se vai ter mensagem musical, vão cantar no final. Aí eles cantando, a gente termina com uma oração no final. Tá legal? Amém.